Boa noite a todos. Sou da casa do CEOI, né? Muitos me conhecem, eu conheço a vocês também, e eu acho muito importante essa troca, né? Um trabalhador sai de sua casa, vai na casa com a irmã, e assim a gente vai crescendo, porque é isso que o Cristo quer de todos nós, essa troca. Então, eu sempre falo com a minha querida amiga Vera, a gente guardar só o conhecimento, eu sei tudo, e você não distribuir, não compartilhar, que graça tem? É nuvem que não chora, não chove, né? Então, isso é importante e é muito interessante. Eu simplesmente adorei essa página, porque é isso aqui que Paulo, né, fala aos Coríntios. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Porque hoje a gente vai falar de um tema, né, que está no capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito, que fala sobre o orgulho e a humildade. O orgulho é tranquilo, ninguém passa por esse problema, né? Nada disso, né? E a humildade também, né? A humildade é tão, a gente pode, né, realmente falar sobre isso. Mas eu estou num tom de brincadeira, um pouco sarcástico, mas vai ter que seguir o que Paulo coloca. Mas todos seremos transformados. Quem não é humilde vai se tornar humilde. Quem é orgulhoso vai ter que deixar o orgulho. Porque o orgulho, vamos dizer assim, como está na 913 do Livro dos Espíritos, fala qual é o pior vício. Não é isso que Kardec pergunta, é Rosângela que está falando, né? O egoísmo, né? O orgulho é lá, filho do egoísmo. Porque o egoísmo realmente é algo que é devastador, né? Então, e a gente percebe que são esses vícios que precisamos trabalhar, que vai ser necessário fazer o que diz aqui, o que Paulo fala. Todos seremos transformados. Então, quando a gente impensadamente fala assim, eu sou orgulhosa mesmo, faz parte, não está falando nada, vai ter que mudar, vai ter que realmente deixar de ter o orgulho, né? E aí a gente vai vendo pela história orgulho de raça, orgulho de crença, de raça não, agora é etnia, né, a palavra certa, orgulho de etnia, orgulho de crença, não sei o quê. Quantos de nós orgulhosos que nos perdemos pelo caminho? Aonde que realmente o orgulho levou, vamos dizer, as grandes figuras, né, que passaram na nossa história? E nós? O que será que a gente não pode ter feito para ter sido como que devastada pelo próprio orgulho? Né? Eu acho muito interessante, eu adoro ver filme de época. Né? Então, quando vê aquelas coisas, né? Aquele orgulho, aquela. E eu já falei até para vocês que eu adoro, gente, uma novela turca. Porque, eu vibro, né? Não sei porquê, mas eu vibro. Né? Então, tem aquela coisa do orgulho, a coisa de família, quem é você? Você não é ninguém. Só que o orgulho não nos leva a lugar nenhum, como a gente vê. Pode nos levar como que ilusoriamente, né? A gente pode ficar iludido que realmente, está vendo, eu sou assim, eu sou assado, mas só que no fundo mesmo não leva. E vamos ter que fazer isso que Paulo fala. Todos seremos transformados, queiramos ou não. Mas esse capítulo 7, os pobres de espírito, ele é um capítulo bem interessante. E sempre sai, né? Mas como é que pode? O que é isso? Pobres de espírito, tal, né? Porque o que Jesus fala? E Mateus anotou. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus.
Então, eu quero o reino dos céus? Vou ter que deixar de ser orgulhosa? Sim. Eu quero o reino dos céus? Eu vou ter que trabalhar a humildade, né? Porque tem a humildade e tem a humilhação, que é bem diferente, né? Então, nós vamos ver essa página maravilhosa, são 2 páginas, que nós vamos fazer esse estudo, vamos conversar sobre esse tema, que é a 11 e a 12, que é de Lacordaire, tá? E do espírito Adolfo Bispo de Argel. Então, ele começa, é uma página grande, a gente só vai sintetizar, tirar algumas coisinhas. Ele começa a dizer assim, cumprimentar, né, que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. E aí a gente para e pensa assim, quantos espíritos que vêm, e principalmente, que eu particularmente, eu gosto por demais do Evangelho, quantos irmãos, quantos espíritos que nos trazem mensagens de conforto, mensagens de amor, mensagens de força, para que a gente, sabe, a gente levante mesmo. E como diz aqui, para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Oba, aqui já está dizendo, aos pobres espíritos. Então, desde sempre vieram aqueles espíritos para nos auxiliar, para nos ajudar, né? Desde a época dos profetas que vieram, depois vem o próprio mestre e tantos outros que vêm até nós e até hoje para nos ajudar vamos dizer, a eleger esse bom caminho. Aí diz, ele continua aqui, bendito seja ele é maiúsculo, pela graça que nos concede a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Porque o que nós vemos aqui, esses espíritos que vêm até nós, para esse trabalho grandioso do Cristo, que é um continuar. E o que estamos fazendo aqui reencarnados? Ah, não, eu vim só para melhorar um pouquinho, para ajudar o planeta. Não, viemos e vamos ser, sim, também esses espíritos, como ele fala aqui, esses pobres de espíritos. Lógico, a gente pode falar, mas está tão longe. Tá, mas está muito. Antes estava muito mais longe. Eu trabalhar isso, eu ajudar o meu próximo, no que for. Ah, então tem que ser espírita? Não, tem que ser uma boa pessoa, um bom ser humano, um bom cristão. Estar na doutrina espírita, ou estar como católico, ou estar como evangélico, não importa, isso é porque nós ainda precisamos de templo, de paredes, de cadeira, né, de alguns de imagem. Nós ainda precisamos disso. Mas dias virão que não há necessidade. Jesus mostrava onde ele fazia, ele pregava o evangelho. Pregava nos montes, pregava na praia, pregava nos barcos, mas nós ainda precisamos de ter essa relação, tá? Aí ele aqui continua dizendo, a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Aí quando eu estava lendo aqui, eu falei assim, gente, realmente, né? Às vezes a gente, e hoje, é muito interessante que hoje a gente, uma vez, perdão, eu vi um meme muito interessante, né? Umas crianças, pai e a mãe, e vamos dizer assim, um senhor fazendo uma doação, mas ele estava com pau de selfie, aí batendo assim. E o que é? Realmente tem. Mas ainda bem que estão fazendo. Às vezes a gente lê, né? Ah, mas olha só, doou, mas tinha que tirar a foto. Para alguns ainda precisa. Não importa. Está fazendo bem? Ah, mas está fazendo bem. Não importa. Porque tem uma frase que é atribuída à Madre Teresa de Calcutá, que ela diz, no final, é sempre entre o outro e Deus. Nunca entre o outro e nós. Né? Então, quando ele fala, é uma virtude muito esquecida, bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado.
E realmente, né? Quem dera, quantos exemplos, assim como o Mestre Amado e tantos outros nos deixaram, mas que a gente ainda não compreende, ainda não consegue entender, ainda precisa sim de ter um pau de selfie para mostrar para a posteridade o que nós fazemos, né? São todos? Não, bem poucos. Mas, bem poucos assim, falando, né? Mas a gente tem que entender uma coisa. A gente vive num mundo de expiações e provas. Então, a gente vai ter isso durante um bom tempo? Vamos. Isso nós vamos para um mundo de regeneração. Olha aí, nós vamos, viu? Né? Para um mundo de regeneração, é o que a gente quer. Provavelmente não precisará mais disso. Provavelmente não precisará que as pessoas façam doações para que ela desconte no imposto de renda. Por enquanto, ela precisa. Para ela é importante. Não importa, não. Aquilo que a gente sempre fala, eu acho que é uma coisa que é importante a gente aprender. Deixa aquela criatura, ela está fazendo o trabalho dela, ela está fazendo o bem dela, do jeito dela, tá assistindo, tá atendendo, tá. Deixa que ela faça. Quantas instituições que tem aí que precisam disso? Mas assim como tem pessoas que não precisam. Nos Estados Unidos, eu não me lembro qual é a universidade, né? Tem uma universidade lá que foi, vamos dizer, eles têm um nome próprio que dá para essas pessoas, não é caridade, caridosos, não, é filantropia. E eu queria fazer uma doação, vamos dizer assim, ela foi numa certa universidade, mas ficou não sei quantas horas esperando o diretor, porque ela não estava bem apresentável. E a pessoa olhou, quero falar com o diretor, deixou a pessoa lá cuidar lá umas 3, 4 horas, alguma coisa assim. E no final não conseguiu falar com o diretor e foi dispensada assim. Aí ela voltou, saiu e ela pensou o seguinte, né? Ela, que era viúva de um grande, vamos dizer assim, um grande doador, ela resolveu abrir então uma outra faculdade que tem um nome que eu prefiro não citar, né, para não me equivocar, que é uma das grandes universidades dos Estados Unidos. E lá é muito comum, né, ter esse investimento em educação, é muito comum, sabe? Então, eles trabalham muito com isso. E foi muito bacana. Teve um caso, há pouco tempo agora, um filântropo, ele deixou somente o suficiente para. Ele distribuiu toda a fortuna dele, os filhos, deixou somente o suficiente para ele e a esposa, um seguro de vida, aquela coisa, um plano de saúde, mudou-se para uma casa menor, pequena, e o restante da fortuna ele doou toda ela para um grupo, salvo engano, uma universidade em que eles nunca mais vão precisar pagar o curso de medicina. Que era para uma área tipo Harley, uma área bem pobre, aquelas coisas todas. E o que ele doou, eles nunca mais vão precisar, nenhum aluno que queira fazer medicina pagar pelo curso de medicina. Então, tem muitas pessoas valorosas, tem muitas pessoas que fazem o trabalho dela, né? Aí ele diz aqui, o Lacordaire, ele vai falar assim, como a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Se a gente não tiver humildade, e não é aquele, vamos dizer, até para você fazer uma pequena doação que seja. Não precisa ser uma doação vultuosa, mas se você não tiver humildade, como é que vai dizer, né, que você é caridoso com o outro? Não é? Então, é o que Lacordaire nos convida. Aí ele diz assim, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhe que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem.
Seria bom ou mais fácil se a gente entendesse aquilo que Jesus falou: todos somos irmãos. Se todos somos irmãos, então você ajudar o outro é algo grandioso. Ele é meu irmão. Ah, mas eu não acredito que aquele fulano que está lá naquele lugar, que cometeu aqueles crimes, é meu irmão. Todos somos irmãos. O problema talvez seja esse daí. Ninguém, não somos primos, somos irmãos. Pai, um pai maior, Deus, que está conosco todo o tempo. Se a gente conseguisse entender isso, quantas coisas não aconteceriam. Mas ainda é do homem, o homem ainda precisa passar algumas dificuldades. Eu estava vendo certo dia aí, acho que foi antes de ontem, um vídeo que é lá no Facebook, né, na rede social, em que tem um trem, está lá um senhor, uma jovem, e o que pega aquele negócio de passagem do trem, eu esqueci o nome, né? É porque eu não era nem nascida ainda, né? Mas eu esqueci que, né? Aí ele virou, quando viu a menina, falou assim: olha, esta negra tem que sair daqui. E o cara falou um monte de besteira. Por que não? E isso a gente sabe que teve e tem, né, gente? Tem pessoas que ainda não têm essa. Ainda não entendeu a história, ainda não entendeu nada, né? E aí fala um monte de coisa e tal. E o pai, ele é branco, né? É uma parte de algum filme. Ele levanta-se e fala para ele: peça desculpa à minha filha. Ela é filha dele. E aí o cara todo, não peço e eu expulso você, expulso ela, não sei o quê. Até que alguém chegou para ele e falou assim: esse é o coronel, vamos botar aí um coronel da época da Guerra Civil qualquer. Aí mudou, porque disse, você sabe com quem está falando, né? Ainda tem essa coisa. E aí ele teve que, o homem chegou e falou assim: peça desculpas à minha filha. Aí ele, eu ia pedir desculpa, ele tira o chapéu, porque ele estava com o chapéu, então para eles, né, é uma falta de respeito, né? E aí a gente para, a gente pensa assim: mas é filme, isso não tem não, gente. Imagina, não tem preconceito, nada disso não. E tem, e muito. E às vezes eu fico pensando, gente, hoje tudo é filmado. Espirrou, você sai, está filmado. As pessoas terem atitudes de preconceito, sabe? De olhar para o outro com uma arrogância assim. E agora, pelo que diz, né, realmente racismo é crime, né? E a gente vê, observa isso daí. Às vezes as pessoas de olhar, você olhar de cima a baixo, tem um olhar diferente, um olhar crítico, te julgar pela roupa que você veste, né? Se a pessoa é muito humilde, mas imagina que ela ali tem dinheiro, imagina. Houve um caso que aconteceu lá numa cidade que eu morei, né? Que era o menino tinha começado naquele dia na loja de material. E sabe, loja de material, mesmo que ela seja pequenininha, mas ela, né? E aí o que vendia muito falou assim, entrou um senhor de chinelo, né? Aí todo assim, não estava bem vestido. Ele virou para o garoto que era novo: vai lá atender lá. E o garoto, coitado, né? Aí ele, naquela coisa, vai vender nada, não vai ganhar nada, né? E rindo, porque tem, né? Aí o menino chegou, isso foi um fato que aconteceu lá mesmo. O menino chegou e foi falar com o senhor e começou a conversar. Aí o senhor falou que queria areia, queria isso, queria aquilo. Resumo: o senhor falou: eu vou precisar de 5 caminhões de areia, vou precisar não sei de quanto de tijolo e tal. No final, o garoto teve uma comissão daquelas. E o senhor era um empresário lá dessa cidade, mas que as pessoas sabiam quem ele era pela forma como ele andava. Ele andava sempre cheio, humilde mesmo.
Ele não tinha, ele andava de chinelo de dedo, de bermuda, aquelas capanguinhas que antigamente tinha, acho que hoje, né? Aquelas capanguinhas debaixo do braço, né? Então, essa questão da humildade, conforme Lacordaire fala, é algo que nós fomos criados simples e ignorantes, mas com virtudes. Em algum momento a gente perdeu isso daí. Porque vamos pensar, será que Deus criaria uma pessoa orgulhosa, sem humildade nenhuma, egoísta, né? Mentirosa? Não. Nós tivemos um começo. Agora chegou num ponto que a gente falou: você é humilde? Para quê? Se eu for humilde, vão falar que eu sou bobo. Não é isso? Né? Às vezes a gente escuta, não pode ser assim, não pode abaixar a cabeça, não, tem que ficar com a cabeça lá no alto, até torcicolo. Né? E às vezes nós pensamos assim, fomos talvez orientados de forma muito equivocada. Né? Então, não, você tem que aparecer, está muito bem para mostrar que você tem valor. Lógico que a gente sempre fala o seguinte, nós mulheres, eu que passei dos 15, né? Você tem que estar apresentada, tal, aquela coisa toda, não ficar arrastando chinelinho, né? Porque falava pra gente, tem que arrastar chinelinho, tem que ficar sentadinha não sei o quê. Por exemplo, a minha mãe tem 92 anos, nunca nunca eu consigo assim, nunca, né? Ver a minha mãe com um tricô, com crochê. Eu adoro tricô e crochê. Ela adora assistir o Botafogo, assistir vôlei e secar o Flamengo. É o que ela mais se diverte. E aquele tal negócio é um pouquinho assim, né? Porque tem o filho que é flamenguista, o neto flamenguista, família, tudo flamenguista. Eu estava torcendo pelo Flamengo. Eu falei, meu Deus, que mentira! E agora tem um vascaíno na família que caiu, coitado, né? Da minha irmã. Aí ela tosse e liga para ele. Você viu? Eu falei, mãe, para com isso. Eu só nem estava torcendo pelo Vasco. Quer dizer, isso ela gosta de fazer, né? Então, a gente percebe que muitas coisas a gente veio para trabalhar isso cada vez mais. E como ele diz aqui, ele continua lá, Cornélio, dizendo assim, entretanto, como eu falei, sem humildade, poder ser caridoso com o próximo, não, tá? Ou não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhe que todos são irmãos. Sem a humildade, apenas adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Gente, às vezes a gente para e pensa assim, Jesus nos perdoou da cruz. Ele pediu perdão a Deus, ele estava na cruz, ele estava sendo crucificado, ele estava sofrendo muito. E às vezes a gente está sentada no sofá de casa e a gente vê lá no WhatsApp. Desculpa, não desculpar nada, aquela velha é terrível. Não falo com ela, não desculpo. Né? E muitas vezes o que nos falta é exatamente isso para entender o que Paulo colocou. Todos seremos transformados. Não há aquele que venha e que não tenha, que não deixe brotar essa vamos dizer, essa questão, esse valor da humildade. Não há aquele que deixe que venha com orgulho, né? E que ache que ele é melhor do que o outro. Não há. Vamos nos transformar. Alguns conseguem se transformar pelo amor, outros pela dor. A dor falando as dificuldades, os obstáculos, as lutas que vão sempre se apresentar, tá? O orgulho é o terrível adversário da humildade. E é verdade. É o terrível adversário. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, e pobres aqui não é aquele pobrezinho, não tem um tostão, não tem nada. Não é isso não, porque tem muito rico simples e tem muito pobre orgulhoso.
Eu me lembro uma vez, aconteceu, acho que eu já até contei para vocês, né? Uma pessoa, uma senhora, ela tem uma senhora, né? Mais senhora que eu, tá, gente? Bem senhora. Aí ela, eu tô com fome e tal. Eu falei, tá. Aí eu estava entrando na padaria, né? Eu, como todo mundo, quem me conhece, sabe que eu adoro pão doce com manteiga e café. Adoro. Ai, eu adoro. Gente, que coisa mais. Já me perguntaram como é que você come manteiga no pão doce. Eu falei, gente, não sei. Eu adoro. Aí eu cheguei para ela, falei assim: a senhora está com fome? Estou sim. A senhora quer? Eu vou comer um pão doce com manteiga e café. Aí ela fez assim: você acha que eu sou mulher de pão doce? Gente, eu pedi para morrer na hora. Mulher de pão doce? Aí depois, na hora eu fiquei ofendidíssima. Quem ia falar comigo daquele jeito? Eu ia alimentar, gente, eu ia alimentá-la, né? Olha, né? Depois eu parei, depois que passou, primeiro porque você fica com vergonha, que parece que toda padaria, toda a cidade parou para ver aquela cena, né? Aí eu olhei e falei, então tá, não quer, não quer. Aí ela virou as costas, eu virei as costas também, depois eu fiquei arrependidíssima. Quer dizer, depois de algum tempo. Bota tempo, 1 ano, 2 anos, mais ou menos, né? Arrependidíssima. Porque eu virei e pensei assim, gente, não era para eu oferecer, ela queria comer alguma coisa. De repente, se ela. O que ela queria comer? Se eu como pão doce com manteiga e tomo café, é eu. Mas se ela quisesse algo diferente, né? Uma coxinha, poxa, né? Um pingado não, alguma coisa assim. Mas aí eu paro, depois de passar do tempo, e agora, conversando com vocês, eu paro e falo assim, gente, mas eu fui de um orgulho mesmo, sabe? Tipo assim, se eu vou comer pão doce, ela vai comer o quê? Mais do que eu? Porque não passa tudo isso, né? Não é, é isso, eu tô pagando, entende? Eu tô pagando, por que que ela vai querer, né? E aí eu comecei a pensar o seguinte, gente, eu tenho que começar a pensar nisso. Que às vezes quando a pessoa vai pedir, aí pede pode pagar uma comida para mim? Aí eu fico assim, eu mando ele escolher, eu escolho, né? Mas qual é o correto? Deixa ele escolher. Porque já está sendo difícil ele pedir. Olha, gente, é uma humilhação. Aí fala que nada, né? Gente, depende de cada um. Vamos dizer que aquela pessoa que está pedindo pode ser uma pessoa que ela sente que ela teve muito. E de repente ela fala: você pode pagar um prato de comida para mim? Gente, é difícil. Sabe, é muito mais assim, é mais que nada, olha só. Como teve uma vez, há muitos anos, na casa, né? Muitos anos. Os amigos entregavam comida lá no viaduto Negrão de Lima, ali embaixo. Madureira. Eu nunca esqueci isso, me marcou pra caramba, né? Aí um amigo chegou depois, no outro dia, não sabe o que aconteceu, tal, tal. Eu falei, o que foi? Porque foi feito polenta com carne moída. Quando eu comia carne, eu adorava polenta com carne moída. E o colega pegou e foi oferecer. O cara, quando abriu, falou, comer polenta com carne moída, voou. A polenta voou. E o amigo ficou tão furioso, disse que partiu para cima do morador e tiveram que segurar. Mas acontece. Polenta com carne moída. Tem gente que não gosta. Não adianta. Não, tem gente que não. Eu gosto hoje a polenta com frango desfiado em cima. Eu gosto. Mas tem gente que não gosta. Aí a gente fala assim, não é nada humilde. Aí usamos até o conceito equivocadamente. Olha que falta de humildade. Dei uma camisa para ele e não aceitou porque estava sem um botão. Mas será que a gente também, quando vai receber alguma coisa, a gente não dá uma olhadinha? A gente dá uma olhadinha. Eu tive uma vez uma amiga que ela ficou extremamente chateada, que o marido no Natal deu um enfeite de casa para ela. Ela só faltou morrer do coração. Como um enfeite de casa para mim? Ela, na época, era marido dela. Né?
Nossa, aquele Natal para ela foi terrível. Então a gente tem isso, a gente também quer, né? Então aquele tal negócio. Então esse trabalho, como o Lacordaire fala, né, sobre essa questão da humildade, porque nós já tivemos e temos tantos exemplos disso daí, né? Por exemplo, aquela história de Jesus quando aquela mulher que ela chega, né, e quer falar com Jesus e e tinha, na época, o que era o correto? Um viajante chegava, você tinha que ter a bacia com água para lavar os pés do viajante. E Jesus entra na casa desse homem, né? E ele não faz nada disso com ele. Ela chega correndo, não sei se é Maria de Magdala, não, tá? Ela chega correndo, com as lágrimas dela, segundo a história, ela lava os pés de Jesus, com os cabelos ela seca os pés de Jesus, e tem um óleo que é muito caro, é um óleo muito famoso, e que ela derrama sobre os pés de Jesus. E ali ela faz, e o homem estava preocupado, dizendo assim: ué, mas ele não é profeta? Será que ele não sabe que ela é mulher de má vida? A preocupação do cara era que a mulher que estava ali perto de Jesus era a mulher de má vida. Como? Cadê? Como é que ele adivinha isso daí? E é isso que muitas vezes acontece, né? Nós pensamos assim: se eu sirvo aquela pessoa, ela tem que vir me agradecer. Não, eu sou humilde, mas que a pessoa tem que vir ali e me agradecer. E antigamente, eu não era nascida também, muita gente que não era. Tinha aquela coisa dos padrinhos, né? Você tinha que chegar, beijar a mão, e não sei o quê. Aí tinha toda aquela, vamos dizer, todo aquele processo que acontecia, de chegava, de sustentar, de pagar. O padrinho pagou isso, pagou aquilo, e às vezes, anos depois, numa mesa muito bonita, falava-se alguma coisa: você não sabe que você me deve? É que nem mãe, né? Algumas mães. Eu perdi noites de sono com você. Joga na cara. Como que você agora não faz aquilo que eu quero? Como é que você vai casar com ela, né? Não gosto dela. Olha quanto eu chorei por você, e vai por aí afora, né? Então, a gente percebe que muitas vezes, vamos dizer assim, as nossas dores e sofrimentos, geralmente é por causa disso. Porque não conseguimos trabalhar a humildade e somos excessivamente orgulhosos. Nosso sofrimento é muito por aí, né? E o que ele coloca aqui. Ele diz ainda assim, ele fala sobre a nobreza. E antigamente, né, quem de nós não passou pela nobreza? Passamos. Alguém pode ter passado até pela pobreza. Assim. Eu não consigo me ver. Eu sempre falo com as meninas, eu não consigo me ver sendo aquela, sabe, aquela mulher tão boazinha, uma irmã de caridade. Gente, às vezes fala, eu queria tanto ser irmã Dulce. Eu falei, gente, eu tô irmã Dulce, ou Madre Teresa de Calcutá. Não consigo. Eu sei que, por exemplo, eu sempre tive e tenho. Hoje não, hoje eu tenho que aprender, né? Trabalhando negócio de poder. Tanto é que a profissão que eu fui, quem me conhece sabe a profissão que eu exerci. Aí eu adorava. Então tinha o quê? Era para chefiar, era bom. Aí eu pegava, e os meninos não gostavam que eu chefiasse. Às vezes faziam, né? Eu me lembro uma vez, uma cena, que um caminhoneiro parou e o colega ouviu, né? E ali o policial federal rebolando. Gente, foi mortal para eles. Porque eu era, né? Fui dessa profissão. E o colega gritando alto, que parecia que todo o Mato Grosso do Sul ia ouvir. Olha, Angela, vem aqui. E para mostrar para o cara que não é que eu era uma mulher, né? E às vezes eles ficavam meio assim quando o chefe falava: Rosângela, você vai chefiar a equipe. Lógico que a Rosângela não gostava de chefiar a equipe, né? Não gostava de chefiar a equipe, mas eu ia tranquilamente,
né? Aí, vamos lá ver o que fala, no caso aqui, o bispo Adolfo. Ele diz aqui assim: homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoaste? Por quê? Quando a gente, se a gente for fazer vamos dizer assim, fazer uma análise da nossa vida, das coisas que acontecem em torno, aquela coisa toda, com toda certeza vamos lá ver a questão de falta de humildade e orgulho. Nós não vimos no passado, os romanos eram o quê? Eram superpoderosos. Superpoderosos. E aí a gente vê que Roma caiu, né? E há, hoje, muitas nações superpoderosas. Mas não cai não, gente. Não sabemos. Muitas nações mais poderosas do passado sumiu com o tempo. Eu acho tão engraçado isso, né? Não porque nós queremos o bem da humanidade, então a gente faz isso. Não, nós que queremos o bem da humanidade, a gente faz isso. E nessa briga toda está a gente no meio, né? E quando a gente vê, muita coisa se perde, né? Porque seria bom, qual é realmente o que deveria ser o papel dos grandes dirigentes? De dar o melhor para todos. Né? Porque a gente pensa assim, não, se estourar uma bomba atômica, é lá para o lado de lá. Gente, não tem isso mais não. Nem a espiritualidade, que segundo eu soube, não sei se é fofoca espiritual, que chegou uma conversa de que, se estourar uma bomba atômica, tipo no planeta Terra, a gente abafa. E abafa. Manda a gente nascer tudo de novo. Né? Porque numa situação dessa, não se abala somente o planeta de uma forma geral, tudo que está em torno. Mas quem manda neste universo, neste mundão de meu Deus, é Deus. Então, o homem vai até onde Deus quer que ele vá. Às vezes a gente pensa, mas como é que eles criaram isso? Ou como eles criam vírus? Ou como eles criam aquilo? Gente, o homem vai até onde tem que ir, mais nada. Nós temos um pai, o dono do mundo. E não tem aquela frase que diz, como é que é? Filho, né? Sou irmão de Jesus, filho do dono do mundo. Irmão, é dono do mundo. Nós vamos até onde tem que ir. Nem mais, nem menos. Aí a gente pode pensar assim, mas por que tantas guerras? Por que países que se matam por causa de petróleo, por causa de não sei o quê, por causa disso, por causa daquilo? Porque alguns acham, né, acham que até então quem domina certas reservas vai ser o poderoso, né? Vai ser o poderoso. Eu até, enquanto eu estou falando, eu estava tentando lembrar um filme que eu adoro ver esses filmes de luta, dessas coisas todas. A gente passa de uma certa idade, sei lá, né? Aí eu adoro ver, me divirto, né? Algumas pessoas falam assim, Rosângela, mas você tinha que ver filme de anjinhos. Aí eu falo, não. Tem dia tem semana que eu quero ver filme de anjinho. Mas tem semana que eu quero ver filme mesmo, tipo de CIA, FBI, não sei o que, essas coisas todas, né? E eu estava vendo uma série muito interessante que houve um problema ali, sério, aquela coisa toda. E aí, eu sei que no final da série, que vai continuar, qual era realmente o fundo, o que movia tudo aquilo ali? Não era a questão de atentados. Eles não estavam preocupados em querer o que a gente quer, a equipe. Foi isso. A equipe mesmo, eles faziam esse trabalho de ir lá saber quem era não é traficante, não, aqueles que cometem um atentado, não sei o que, tal, os terroristas. Mas lá por baixo, eu acho interessante, depois eu passo, quem quiser o nome do filme, eu passo. É bom. Né? Por baixo,
os governos estavam preocupados com o petróleo, porque quem tomar conta do petróleo é o dono do mundo. E eu achei muito interessante que há um impacto muito grande, no caso da capitã, quando ela... Peraí, vocês não estão preocupados com terroristas? Aí o cara, não. Ainda vira para o cara e fala assim, olha o que você fez, atrasou o mundo em 40 anos. Eu falei, gente, mas que cara de pau, né? Quer dizer, no fundo, qual é o poder? Será que é realmente que eu estou preocupado porque aquele lá está explodindo isso, explodindo aquilo, acontecendo isso? Ou é as reservas? Quem tiver as reservas. Aí é muito interessante, né? Porque só que todos seremos transformados. Aí eu luto, luto, luto para ter aquilo, não tenho. Né? Como assim, eu acho tão engraçado falar assim, olha, nós vamos fazer cidades em Marte. Eu falei, gente, mal pode morar no planeta Terra, vai morar em Marte. Mal se aguenta aqui. Vai para Marte. Fazer o que em Marte? Perturbar Marte, né? Porque vai perturbar. Com a mente ainda aqui da Terra, vai chegar lá para perturbar Marte, né? Para poluir Marte. Embora falam assim, não, Marte é evoluído, outros dizem que não, mas não importa. O que importa é o quê? O melhor lugar para se viver, planeta Terra. Posso não agradar a muitos, mas é. E eu puxando a sardinha para minha brasa. Um bairro maravilhoso para viver, Taquara. Gente, não tem. Não é? Taquara. Taquara é muito bom. Jacarepaguá é muito bom. Estar na família que nós estamos é muito bom. Com os amigos que nós estamos é muito bom. E esse é o trabalho. O trabalho de quê? Da gente começar a entender que essa questão de orgulho não nos leva e não levou ninguém a lugar nenhum. O mentor da nossa casa, Larico, é isso aí, é a história que nós temos. Quando ele veio como Jesus Gonçalves, ele já estava um pouco melhor, mas era muito orgulhoso ainda. Até a hora em que ele fala o quê? Quando tem aquela parte que ele fala assim, quando o amigo fala, amanhã nós voltaremos, se Deus quiser, ele pega o microfone e fala, se Deus quiser não, se eu quiser, porque quem manda na rádio sou eu. Até que ele foi dobrado. E hoje está na sua caminhada. Né? Então, eu acredito muito que é essa lição, e é isso que é importante de nós entendermos, de nós trabalharmos esse orgulho, de nós começarmos a despertar para os reais valores da vida. O que essa vida está nos oferecendo? Né? Mas a gente tem que ter orgulho, sim. Vai, quer ter orgulho? Vai. Mas de quê? Se queiramos ou não, nós não sobrevivemos assim, eu que cuido da minha vida, eu não preciso de ninguém. Fica dias e dias sem a coleta de lixo para ver o que acontece. Fica dias e dias sem ter médicos, e às vezes tem, UPAs da vida, para ver o que acontece. Né? Então, nós vivemos num planeta que precisamos amar, cuidar, trabalhar, crescer. É responsabilidade de nossa também. Às vezes é muito fácil falar assim, isso é culpa do governo, isso é culpa do prefeito, isso é culpa não sei de quem, isso é culpa do síndico. Não trabalhe em equipe para ver. A vida é assim. A vida é assim. Às vezes, mas eu nasci sozinha. Nasceu sozinha, às vezes, quando acontece de não ter alguém lá, mas vai ter um médico para ajudar, vai ter alguém para auxiliar. Então, cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte, para a gente começar a entender e começar a separar essa questão do orgulho de raça. Eu sou... Gente, sinceramente, às vezes a gente quem tem os bichinhos, né? A gente vê assim um amor deles muito grande.
né? E tem, às vezes, pessoas que você para e fala assim, gente, eu prefiro o meu totó que está lá em casa, né? Pela forma como se apresenta. Então, né, antigamente que tinha, né, Roberto? Você sabe com quem você está falando. Uma vez eu tomei uma carteirada de um oficial, um capitão do Exército da Salvação dentro do ônibus. Capitão, maneira de dizer, brincando, né? Ele pegou a carteira e abriu. Eu, caramba, o brasão. Quando eu olhei, Exército da Salvação. Pula, porque eu não vou falar o que eu conversei com ele. Muito tranquilamente, conversei com ele que ele não podia fazer aquilo, né? Pula essa parte, né? Exército da Salvação. Então, ainda tem essa coisa do poder, de tipo, você não sabe com quem você está falando. É o que mais a gente vê, gente. Né? Você sabe com quem está falando? Você sabe e hoje você sabe com quem você está mexendo, né? Só que nós todos seremos transformados, queiramos ou não. Eu não quero ser humilde. Eu não vou ser humilde. Porque ser humilde, todo mundo monta, todo mundo faz, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Tá, você pode não querer. Um dia vai querer. Porque o progresso é algo que é inegociável. Não tem como. Eu posso bater o pé e falar, não quero melhorar nada, eu estou ótima assim, eu sou orgulhosa mesmo, e faço, aconteça. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas nós somos espíritos imortais. E sendo espíritos imortais, essa mudança, essa transformação, ela vai ter que acontecer. Apesar do homem, pelo homem e através do homem. Vai acontecer. Então, isso que os amigos trazem, o bispo Adolfo, né, e Lacordaire, quando ele vai falar do orgulho do orgulho e da humildade, é exatamente isso que a gente precisa trabalhar para caminhar nessa longa jornada nossa. E os amigos espirituais, os profetas, Jesus, ele trouxe isso. O mundo seria tão diferente se a gente seguisse aquilo que Jesus nos trouxe, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só isso. Não precisaria de tantas leis, tantos códigos, tanto isso, tanto aquilo. Amar a Deus e ao próximo. Mas ainda temos essa dificuldade de amar ao próximo. O próximo que a gente gosta de amar é o que estão em casa, mais próximo. Isso quando ama, porque tem também isso. Porque tem também, que nem amar não ama. Né? Tanto é que a gente vê alguns crimes aí que a gente para e fala, mas era filho, mas eram os pais. E é assim. Então, para nós encerrarmos, esse é o trabalho que nós, como cristãos, precisamos fazer. Não falo como espíritas, como cristãos, porque há muitos cristãos muito bons fazendo um trabalho de amor, de dedicação, de doação, e há muito espírita mão fechada. E não abre nem. Tem até uma história que eu acho que é de Richard Simonetti. Ele fala, eu acho que é ele que fala, que o espírita tem caranguejo dentro do bolso. É difícil de botar a mão dentro do bolso, porque o caranguejo não pinicar lá, né? Então, que a gente reflita sobre isso. O Evangelho, eu particularmente eu gosto por demais do Evangelho. Ele faz com que a gente comece a meditar nisso. E outra coisa, né? Não em nos envergonharmos quando a gente olhar, né, e falar assim, nossa, eu agi com humildade. Pode falar sim. Ah, mas não fica bem. Claro que, por que não? Você foi humilde, agiu com humildade. Nossa, não, caramba, eu tive um orgulho que também, né? Porque às vezes fala assim, não, humildade não pode falar. Por que não, gente? Às vezes, olha, a gente vê, né, no domingo lá, né, Vera, quanto daquelas pessoas que vão lá, agora, então na Páscoa, veio com chocolatinho para dar.
Eu falo assim, olha, aqui, Feliz Páscoa, um chocolatinho, gente, um bombom. Olha que coisa bacana, olha o que coisa fantástica, o que provavelmente a gente pode estar fazendo a diferença na vida de alguém. É só nós olharmos em torno e pensarmos o seguinte, o que eu tenho feito de diferente na vida de alguém? Porque certamente a gente está fazendo. Pode não ter aquela banda em torno, mas, gente, a gente está fazendo alguma coisa. Nós viemos para isso, para melhorarmos. E estamos melhorando, né? Viu como é que eu sou humilde com você, Vera? Muito, né? Então, que a gente reflita muito sobre isso, sobre a humildade, sobre o orgulho e tantas outras virtudes e alguns vícios que, como, como cristãos, não vou botar como cristãos, a gente precisa trabalhar. Os primeiros a serem beneficiados somos nós. Tá bom? Uma boa noite, obrigado pelo carinho.